O podcast que você ouve agora é uma produção do Observatório do Regionalismo, um espaço de investigação e diálogo sobre as dinâmicas regionais contemporâneas. Começa agora mais um episódio do ODR Podcast, o seu ponto de encontro com as ideias, os debates e os dilemas do regionalismo em movimento. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ODR Podcast, o seu ponto de encontro com as ideias, os debates e os dilemas do regionalismo em movimento. Eu sou o Guilherme Conceição e hoje estou muito bem acompanhado, ela que já é conhecida de vocês. Jaqueline, por favor, se apresente para quem ainda não te conhece. Oi, pessoal, eu sou a Jaqueline Arantes, fui hoster de alguns episódios da temporada passada do DR Podcast. Vale a pena assistir todas as temporadas anteriores, porque, mesmo se tratando de temas da atualidade do seu tempo, a análise contribui para entender as ações futuras. Fica a dica. E irei apresentar o programa de hoje com o meu colega Guilherme. Muito bacana dividir esse espaço contigo, Guilherme. Até porque hoje temos um episódio especial que dialoga diretamente com o projeto coordenado pela professora Regiane Bressan, Regionalismo, Política Externa Brasileira e Atores Domésticos. E o nosso tema da vez é um que mexe com a diplomacia, comércio e meio ambiente. É isso mesmo, Jaque. Hoje a gente vai falar sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, suas repercussões ambientais e o papel dos atores internos na definição dessa política externa brasileira. E para essa conversa, temos a honra de receber a professora doutora Patrícia Nasser de Carvalho. Ela que é professora do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Economia Política Internacional, Integração Regional e Comércio Internacional. Professora, seja muito bem-vinda ao ODR Podcast. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui. Faço parte do ODR há algum tempo e também faço parte desse projeto, né, da professora Regiane. Então, estou super feliz de poder falar com vocês. Ah, perfeito, professor. E eu começo aqui o nosso bloco de questão com uma que se conecta diretamente, né, ao projeto da professora Regiane, né? Conecta o projeto dela com o tema de hoje. Como você avalia o papel de atores domésticos, como, por exemplo, o agronegócio, o empresariado, sociedade civil e partidos políticos, na forma como o Brasil reage às cláusulas ambientais incluídas no Acordo Mercosul-União Europeia? Olha, Guilherme, há algum tempo eu tenho me dedicado a estudar o comércio internacional. Quando nós falamos de hoje comércio internacional, nós olhamos muito mais para os acordos preferenciais de comércio ou acordos muito mais profundos, como nós falamos, em termos econômicos, como o mercado comum e da forma como é a União Europeia, né, uma união monetária até. Mas o que eu quero dizer com isso é que nos últimos anos, como nós não temos mais as negociações concentradas na Organização Mundial do Comércio, em termos de liberalização, essa agenda passou a estar muito mais concentrada em acordos preferenciais, né? Ou acordos, no caso da União Europeia com o Mercosul, entre dois blocos de integração regional. Por isso, nós chamamos de negociações birregionais. E acompanhando essas negociações, a gente percebe que alguns temas que antigamente a OMC trazia são incorporados, ou alguns temas muito novos passam a ser incorporados. Por exemplo, comércio eletrônico, questão ambiental, igualdade de gênero e propriedade intelectual. Alguns desses temas já eram da agenda multilateral desde os anos 90, outros foram incorporados porque o mundo muda e essas questões precisam ser incorporadas. É o que a gente chama de uma modernização desses acordos. No caso da questão ambiental, eu acho que ela tem duas frentes, porque ao mesmo tempo que o Brasil, como há algum tempo se coloca como um líder internacional, um líder global, né, nessa questão, ele tem uma agenda para fora, uma agenda ambiental em termos externos. E quando a gente trata disso, né, dessa agenda ambiental em termos externos, isso esbarra no comércio, porque tem uma interseção aí, né? O comércio hoje, como ele tem essas novas questões,
a parte ambiental, principalmente relacionada a desenvolvimento sustentável, que esse é o conceito que se coloca, e mudanças climáticas tem sido incorporado. E aí é inevitável que para a formulação tanto da política externa ambiental quanto da política de comércio exterior, a gente tem uma frente, né, que pense para fora. Só que a gente sabe aí, por tudo que vocês têm apresentado nos podcasts, as discussões colocadas por esse projeto da professora Regiane, que tem atores domésticos que vão influenciar nisso, né? E como tradicionalmente nós já sabemos que a questão ambiental ela é uma questão que perpassa, né, decisões que não estão só na esfera do executivo ou do legislativo, ou mesmo que o legislativo representa e o executivo são representados por representantes do agronegócio, penso que aí existe um grupo de interesse muito específico, para não dizer um lobby, que também quer influenciar, né? Quer defender seus interesses. Então, tanto a questão ambiental, política externa ambiental, quanto a questão do comércio, que perpassa temas relacionados ao desenvolvimento sustentável, vão ter influência de decisões domésticas, né? Mesmo que isso se reflita para o exterior. Então, creio que é isso. Desses grupos de interesses todos, nós poderíamos falar alguns, mas, sem dúvida, o agronegócio, né? O lobby do agronegócio, os grupos de interesses dos grandes proprietários rurais, né, agrícolas brasileiros, eu creio que é o mais importante. E nesse espírito, professora, até que ponto a defesa da Amazônia e da agenda ambiental é fruto de uma convicção do governo brasileiro? E até que ponto é uma necessidade estratégica diante das pressões externas, principalmente da União Europeia? Pode nos explicar, por favor? Sim, claro. Olha, neste governo, né, se nós olharmos, como a gente tem uma base de comparação, pensando nos governos Lula 1 e 2, e depois mesmo no governo Dilma, a ideia sempre foi trazer o Brasil para essa mesa de negociações como um ator mais ativo, né? Daí, se a gente olha os discursos do Lula, a presença do Brasil nos acordos internacionais, nas cúpulas internacionais, nós sempre vemos um país endossando uma posição mais ativa. Tanto porque tem questões geográficas, né, climáticas e também relacionadas à própria composição do território brasileiro, onde tem muita biodiversidade, uma concentração de rios muito grande, ou mesmo a presença da Amazônia, e isso nos dá credenciais. Eu acho que, baseado nisso, né, também nós nos colocamos internacionalmente. E acho que, comparativamente, no início dos anos 2000, nós tivemos uma posição muito ativa, tanto de uma maneira geral, em termos de política externa, e especificamente nesse tema de política ambiental. Claro, poderíamos fazer algumas críticas, nem tudo que nós propusemos nós fazemos para dentro, né, em termos da nossa política ambiental doméstica, nem sempre nós sabemos lidar com os desafios que nos colocam aqui dentro para vocalizar isso, e, portanto, muitas vezes eu também concordo que há um descompasso entre o que nós propomos para a comunidade internacional, em termos de metas, por exemplo, de emissão de gases que promovem o efeito estufa, e para dentro. Como neste governo eleito em 2022, né, nesse terceiro mandato do governo Lula, a ideia foi retomar esse papel mais ativo, né, um país que propõe, um país que promove, por exemplo, a cúpula, né, que vai acontecer aqui, a COP30, que vai acontecer em novembro, numa cidade que tem um símbolo, né, que é Belém, portanto está na Amazônia. Então, tem existido esse esforço. Por outro lado, aí pegando o gancho dos grupos de interesse que eu tinha mencionado na minha primeira resposta, nós sabemos que nisso não é de interesse de todos não só os políticos, né, que representam o agronegócio, mas também de outros grupos de interesse que entendem que muitas vezes algumas metas ambientais são incompatíveis com a questão do desenvolvimento. Isso foi muito posto no governo Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro, porque muitas vezes as leis ou as metas ambientais que nós queríamos colocar, ou que já estavam postas, foram vistos por segmentos da elite política e econômica brasileiros como incompatíveis. E, claro, sabendo que nós temos uma história, né, nossa história como formação, como sociedade, como território, remontam aí
um país que, por um lado, tem características que nos creditam com relação a essa posição de liderança, por outro lado, nós também somos um país cuja nossa própria Constituição histórica nos coloca como um país onde a grande propriedade prevaleceu, nós dependemos de produções monocultoras por muitos anos, a elite agrícola, né, sempre foi uma elite muito importante em termos de decisões brasileiras. Então, eu creio que muitas vezes há essa dicotomia. Nós queremos mostrar para o mundo que nós temos condições de ser uma potência ambiental, inclusive porque nós endossamos o Acordo de Paris e as metas mais altas, o governo agora tem tentado colocar como uma meta doméstica, né, de zerar as emissões de gases que promovem efeito estufa até 2050, coisa que muitos países têm dificuldades. Então, acho que nesse sentido, a gente tem uma ministra, né, do meio ambiente internacionalmente reconhecida, isso já tinha sido feito um esforço de fazer isso no primeiro mandato do governo Lula, né, depois nós tivemos algumas mudanças, mas a ideia de vocalizar isso para o mundo que nós fazemos, a lição de casa é grande, apesar dos descompassos. Eu creio que no caso específico desse acordo com a União Europeia e com o Mercosul, fechado no final do ano passado, eu acho que é uma questão mais específica, porque os europeus nos pressionaram num governo negacionista em termos das mudanças climáticas, que foi o governo Bolsonaro, e várias, digamos assim, é, fragilizações da própria legislação ambiental brasileira, que foi feita por deliberação, né, nacional, né? A gente já tinha uma legislação que foi fragilizada, e isso permitiu que os europeus, muitas vezes, demandassem novos compromissos, né? Muitas vezes até parecendo que nós não tínhamos a capacidade de fazer isso. Então, eu acho que hoje, se eu fosse responder isso, a pergunta da Jaqueline, eu ia colocar os dois lados. Eu acho que tem uma preocupação legítima brasileira de tanto para o ambiente, para a comunidade internacional, como para dentro, de diminuir os desmatamentos, né, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, lidar com desflorestamento, mas como nós fechamos esse acordo da União Europeia com o Mercosul em 2024, ainda tinha resquícios de problemas ambientais ou de fragilização da legislação deixada pelo governo anterior. E isso não favoreceu muitas vezes a pressão europeia para que nós assumíssemos novos compromissos. Perfeito, professora. E do ponto de vista do multilateralismo, né, da geopolítica e também da precaução, né, em um artigo recente seu, escrito em conjunto com a professora Flávia Loss, né, vocês sugerem que a conclusão do acordo foi uma mensagem política de peso em favor do multilateralismo, propriamente, né, contrastando com tendências protecionistas mais globais. E na sua visão, em que medida esse acordo ele representa também uma forma da União Europeia reafirmar o seu papel, o seu protagonismo em escala mundial? Eu tenho estudado a União Europeia até mais que o Mercosul nos últimos anos, né? Inclusive desde talvez da minha tese, o meu esforço é maior, apesar de que, olhando as relações comerciais, a gente vai sempre esbarrar nesse acordo da União Europeia com o Mercosul pela importância que ele tem em termos do tempo que ele foi demandado para ser assinado, pelos interesses dos dois lados, porque a gente também estudando América do Sul, Mercosul, a gente também olha para os interesses brasileiros e mercosulinos. Mas olhando especificamente para a União Europeia, um dos fundamentos dela, né, se nós olharmos a própria Constituição do Bloco Europeu, desde os anos 50, nós vamos ver que um dos princípios a defesa do multilateralismo, né? Apesar da gente, do próprio processo de integração ser um projeto regionalista, para os europeus isso nunca foi algo que iria contra o multilateralismo. E quando a União Europeia se coloca como um ator internacional, desde que ela forma sua política comercial comum nos anos 60, que ela se apresenta junto ao GATT como um bloco, que ela se apresenta em outras mesas de negociações comerciais como um bloco, ou seja, como um ator, ela sempre também primou por que essas negociações fossem feitas em termos multilaterais. Então, isso pelo menos até os anos 2000. Como nós sabemos que quanto mais membros a OMC foi incorporando, mais regras, mais interesses diversos, à medida que nós tivemos
atores ou outros países com interesses diversos e também potências emergentes, os europeus passaram a enfrentar mais desafios, né? Afinal, negociar no OMC antigamente se negociava em relação a um país ou outro, as negociações fluíam mais de acordo com os interesses dos países mais desenvolvidos. À medida que a gente tem o fortalecimento, né, o empoderamento de países menos desenvolvidos e a formação de coalizões, ficou muito mais difícil para ali dentro os europeus conseguirem o que eles querem, principalmente do lado da agricultura. Nós podemos recordar algumas conferências ministeriais da OMC que ficaram onde ficou claro que os países em desenvolvimento se colocavam contra, né, o que os Estados Unidos, o Japão e os europeus ofertavam. Não era isso que eles demandavam, não era isso que eles esperavam. E passaram a pressionar para que os acordos ali fossem mais equilibrados. À medida que existem essas dificuldades, eles e outros países, né, vão olhando para essa agenda mais bilateral, birregional. Passa a ser mais interessante negociar do ponto de vista de com outro bloco ou com outro país. Eles vão diversificando essa agenda. Mas o discurso e também dentro da própria formação do bloco, o multilateralismo no sentido de cooperação, né, de abertura de mercados, nunca deixou de serem elementos defendidos pelos europeus. Isso em teoria, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que eles têm a política agrícola mais protecionista do mundo até hoje. É uma política super antiga. Então, assim, tem esse lado muito do discurso, da diplomacia europeia, de primar pelo multilateralismo, e eu acho que principalmente porque eles não veem com bons olhos o governo do governo Trump, né, que retoma o poder nesse ano, é mais fácil que eles coloquem isso como um objeto. E claro que eles estão numa encruzilhada, né? Como lidar com esse protecionismo, essa suposta guerra comercial no momento em que eles têm muitos desafios domésticos e também internacionais, por exemplo, em termos de competitividade dos seus produtos. Então, eles têm um desafio muito, muito grande. A ideia de mostrar essa coesão muitas vezes não acontece na prática. E em falar em coesão e acontecer na prática, a gente gera aqui para a próxima pergunta uma conexão muito boa, porque nós vamos falar agora das cláusulas ambientais, professora, e falar do princípio da precaução, quiçá esse princípio que dá a sentença de precaver coisas que ainda nem foram regulamentadas, né? Então eu pergunto para você, professora, sobre esse princípio que ele pode proteger o nosso meio ambiente, mas também servir como uma barreira comercial. Correto? Então, até que ponto ele pode ser instrumentalizado para defender interesses domésticos europeus, especialmente no setor agrícola, sobre o pretexto da proteção ambiental? Uhum. Acho que essa pergunta está totalmente relacionada com a pergunta anterior do Guilherme, que eu acho que eu não consegui alcançar porque eu olhei mais para a União Europeia. Mas esse artigo que eu escrevi com a Flávia, na verdade, eu estou escrevendo em duas frentes. Com a Flávia, porque ela olha um pouco melhor junto comigo os grupos de interesses que ajudam ou atrapalham esse acordo ter sido fechado em 2024, né? Então, a gente olha no espaço mais curto, 2023, 2024, para pensar isso. E com a outra colega, eu olho talvez o Brasil como um estado mais, digamos, unitário. A gente olha menos os grupos de interesse, mas mais ou menos também o mesmo período. Então, as minhas duas colegas especialistas me ajudam a pensar. Nos dois casos, a nossa percepção é de que, olhando 23, 24, o Brasil conseguiu destravar, né, as negociações, porque em 2019, embora a imprensa tenha divulgado, os próprios líderes políticos tenham divulgado que o acordo tinha sido fechado, o Acordo de Livre Comércio União Europeia e Mercosul tinha sido fechado, a gente sabe que ele foi um acordo político, alguns colocaram depois como pré-acordo. E ele ficou aberto, né? Houve anexos, mudanças dos textos, e os europeus olharam principalmente para esse capítulo aí de comércio e desenvolvimento sustentável. E por que eles voltaram nesse tema? Porque eles têm lá dentro 27 estados membros que têm e várias instituições que vão precisar concordar com tudo que está escrito ali. E até 2024, quando o texto, aí sim, 2024, tá, o texto não pode, depois de 2024, o texto não pode ser modificado.
Inclusive, os próprios líderes europeus, tanto da Comissão Europeia quanto do Brasil, têm dado declarações atuais, né, já que vai ter uma cúpula do Mercosul no final do ano, há uma certa pressão para que a gente comece um processo, eles comecem um processo de ratificação do acordo ainda esse ano. Está claro que agora o texto não pode ser modificado. Mas, se nós olharmos 23 e 24, os europeus colocaram na mesa, em 23, por exemplo, o que a gente chama de side letter, que eles chamaram de side letter, dando a entender que era tipo uma carta, em que eles pediam alguns compromissos adicionais dos países do Mercosul. Compromissos adicionais ao quê? É o que tinha sido estabelecido em 2019 e que muitas vezes iam além do que o Brasil, né, e os países do Mercosul já tinham se comprometido com o Acordo de Paris. Portanto, o que está no acordo União Europeia-Mercosul é que os países vão se comprometer com vários acordos relacionados ao meio ambiente, questões climáticas, o maior deles, o Acordo de Paris. Então, para que precisava de acordo, de uma carta adicional, um compromisso adicional brasileiro, né? A gente sabe que nesse meio tempo, 23 e 24, entraram pressionando, principalmente na França, mas a gente pode botar na Polônia, na Irlanda, né, e Romênia, grupos de agrícolas, né, muito organizados. Nós olhamos para a França, os grupos, assim, a gente tem grupo organizado, mas a gente precisa ver que lá são mais organizados, são financiados, eles e ainda tem grupos sindicais da União Europeia, ou seja, é muito forte. Nós estamos falando de grupos de interesse em que articulam diretamente com o presidente, por exemplo, com o próprio Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron não foi uma pessoa que nasceu no campo, nem cresceu, né, no campo, mas ele está sempre no Salão da Agricultura lá de Paris, porque ele sabe que ele precisa olhar para as petições, para as demandas desse grupo, que é muito forte politicamente na França, né? E isso acontece em outros países mais agrários, como a Polônia ou a Irlanda, que dependem mais do setor agrícola. Então, eu acredito que esses princípios são respostas dos políticos de alto nível para as demandas desses grupos de interesse, né? Que se refletem também no legislativo. Por exemplo, os próprios parlamentos nacionais, França, Países Baixos, estão votando, digamos assim, que realmente os países do Mercosul precisam ampliar os compromissos do que eles já aceitaram nesse acordo União Europeia-Mercosul, porque eles podem usar mais antibióticos, desflorestar, eles podem usar mais pesticidas, inseticidas, eles querem garantir com um discurso de segurança, de saúde, né, que isso não vai acontecer. Então, aí o discurso é muito misturado, né? Para proteger a população europeia, nós precisamos de compromissos adicionais. E se depois, no fim de 24, eles colocam esse princípio, né, da precaução, fica aberto, olha, caso os europeus ou qualquer dos lados sinta que o acordo possa ameaçar a saúde ou alguma questão de segurança da população, os governos podem suspender a importação de alguns tipos de bens. Então, isso, como a gente sabe que no direito tudo pode ser interpretado, tudo pode ser utilizado, né, em favor de um lado ou de outro, do nosso ponto de vista, quando nós escrevemos esses artigos, nós entendemos aí que isso é uma questão que pode ser utilizada para proteger o setor agrícola, principalmente europeu, né? E isso, na verdade, vai ser uma continuidade de outros momentos que os europeus já utilizam argumentos para poder proteger o seu setor agrícola, sobretudo. E esse debate é muito importante, né, professora? Por causa que, muito bem delimitado pela senhora sobre a questão do princípio de precaução, tudo fica dentro de uma nuvem de possibilidades e não se há mais uma Exatamente. certeza, né, para isso. Então, se não há uma certeza, né, se coloca tudo em voga e até os artigos científicos ficam em voga. Quiçá o que nós sobrevivemos aí, a questão do Covid, sobre a questão da velocidade das vacinas, né? E agora também, né, falando aqui em agronegócio, a questão da possibilidade de uma de uma nova epidemia da gripe aviária, né? Isso fica, Sim, deixam os acordos, né? Sempre dentro de uma incerteza. certo. Com certeza, é verdade. E eu quero dizer também com isso que se não fosse isso, eles iam colocar outra coisa, porque
eles têm receio, né? Muitos países têm receio. No caso, a Alemanha, não. Outros países mais industrializados não têm esse receio, porque eles já entenderam que o acordo vai promover muito mais a entrada de produtos agrícolas do Mercosul no mercado europeu. Isso aí acho que talvez seja mais senso comum, né? Todo mundo já sabe disso. As confederações brasileiras aqui de agricultura, as federações já estão muito já entenderam que isso é um propósito muito importante para os próximos anos, né? Sobre o qual eles lutam há muito tempo também. Mas a gente também tem o lado da indústria brasileira defendendo esse acordo. O que a Flávia e eu concluímos nesse último artigo é que nós olhamos do ponto de vista brasileiro de tentar fechar um acordo 2024 mais equilibrado, porque se manteve o princípio da precaução, o Brasil conseguiu em outros capítulos, né, em outras partes do texto, algumas vitórias também, uma delas em termos de compras governamentais, né, o que a gente chama aí de pacote de Brasília. A ideia é que, por exemplo, quando se abre licitações para a saúde, para o SUS, que só fornecedores brasileiros possam participar, né, ou majoritariamente, porque isso favorece aqueles ofertantes nacionais. Realmente, uma vez que nós facilitamos a entrada de produtos europeus no mercado do Mercosul, nós vamos ter que lidar com uma competição dura, né, muito dura. E é isso, tem que pensar se até entre 10 e 15 anos, quando a maioria da desgravação tarifária já vai ter sido concluída, ou seja, nós vamos ter tarifa zero, nós vamos ter que pensar se o Brasil vai estar preparado para, por exemplo, importar carros, né? E diante desse cenário de incertezas, professora, nós vimos bastante isso no governo Bolsonaro, professora. O Brasil perdeu credibilidade internacional na agenda ambiental, o que deu munição para resistências europeias ao acordo. O quão difícil foi para o governo Lula reconstruir essa confiança e, ao mesmo tempo, rejeitar a side letter como exigências adicionais? Pode falar sobre isso, por favor? Claro. Não foi muito difícil para os europeus colocarem argumentos a respeito da irresponsabilidade brasileira com relação ao cumprimento das próprias leis ambientais domésticas e o quanto estava repercutindo em termos do seu comportamento internacional, uma vez que entre 2019 e 2020 nós vimos diversos imagens, né, sobre queimadas no Brasil e as reuniões, que eram muitas vezes televisionadas ainda durante o período da Covid, né, da quarentena que nós fizemos, com relação à flexibilização das leis ambientais no Brasil. Então, a nossa rejeição ao Fundo Amazônia, né, nós dissemos que nós não precisaríamos dos recursos internacionais, enfim, foram elementos que a gente não tinha como os europeus continuarem mesmo com o mesmo comportamento, com a mesma relação conosco, uma vez que estava muito claro eh, a nossa irresponsabilidade e atos, para não dizer criminosos, com relação ao meio ambiente e às florestas brasileiras. O compromisso do governo Lula, quando entrou, foi realmente converter isso, modificar radicalmente. Mas nós sabemos que também não é possível modificar tudo tão rápido, até porque nós temos também um crime organizado com relação às queimadas no Brasil, né? Não é nada amador. E aí nós estamos falando de pessoas muito poderosas, com muito dinheiro que fazem isso, principalmente nas fronteiras aí entre o Cerrado e a Amazônia. Mesmo assim, o compromisso nos primeiros anos foi de combater, né, as queimadas e a emissão de gases do efeito estufa. Houve um movimento, sim, mas a gente já pode ver que entre 23 e 24 isso volta a aumentar, o que também significa muita dificuldade em combater esse crime organizado. Houve prisões, né, houve sentenças de pessoas que antigamente já tinham cometido crimes, e mais, a gente coloca de novo na pasta do meio ambiente a Marina Silva para também retomar a credibilidade internacional do Brasil. Eu acho que isso não é pouca coisa, porque ela tem respeito e tem conhecimento e técnica, né?
E aí, atualmente, o governo brasileiro fez essa indicação dessas contribuições nacionalmente determinadas. Na verdade, eu acho que segue a tendência internacional de limitar as emissões de gás do efeito estufa em termos parciais, né? Porque se quer chegar até 2050 zerado, tem que ter metas parciais. O Brasil fez para diminuir entre 59% e 67%. Vai sediar a COP, coisa que o governo Bolsonaro também tinha negado, né? Admite muitas vezes que o tema ambiental é um tema importantíssimo. O próprio discurso do Lula na ONU, na Assembleia Geral da ONU, na semana passada, demonstra isso. A ideia dele de que isso é um compromisso coletivo, de que os países precisam se organizar, né? Acho que isso já é algo consensual, que isso não é um problema nacional ou de um outro país, isso é um problema global, precisa ser enfrentado em termos globais. Há muitas especulações a respeito do Brasil sediar essa COP30, porque se você também cedir, os olhos ficam concentrados para o Brasil, e para isso você tem que cumprir muita lição de casa, né? Fala-se muitas coisas sobre logística e tal, mas a ideia é de que um país que esteja comprometido cedir uma COP como essa, até porque as últimas COPs, além de muito frágeis em termos de compromissos internacionais, nem o Brasil pôde falar muita coisa, né? O Brasil não estava conseguindo reverter aquela imagem negativa, porque os nossos índices também de desmatamento não conseguiram ser totalmente diminuídos ou não do jeito que o governo prometeu quando eleito. Então, nós temos aí agora várias propostas de criação de uma autoridade climática, mas o que a gente vê é uma grande resistência do agronegócio brasileiro, né, do legislativo, porque é isso, tem uma frente parlamentar do agronegócio lá nas casas parlamentares brasileiras, é eles que votam essas leis, é eles que votam as punições, e isso muitas vezes fica fragilizado. Acho que o governo está muito fragilizado nesse sentido, né? A própria Marina Silva também, a gente tem visto aí o esforço dela, mas temos muitas mudanças do governo Lula 1 e 2 para cá, né? Essas emendas parlamentares fortaleceram muito o Congresso brasileiro. Isso também deslegitima, desautoriza o governo em muitos sentidos, porque eles é que vão, muitas vezes, concentrar decisões, porque também tem o capital para isso, né? Então, acho que os desafios são enormes, mas sem dúvida nenhuma, é, quando o governo entra, a expectativa era muito grande, né? Os europeus tinham uma expectativa positiva. Talvez isso não tenha se revertido nesses 3 anos, quase 3 anos concluídos do governo Lula. Perfeito, professora. E retomando também, né, algo que a professora já comentou anteriormente, referente ao pacote de Brasília, né? A gente sabe que o pacote de Brasília retirou aí algumas exigências, né, da União Europeia, mas acabou aceitando o Acordo de Paris como um elemento essencial, né? E esse arranjo, foi uma vitória do Mercosul ou da União Europeia na sua avaliação, né? Quais são as implicações práticas para a política climática brasileira a partir disso? Eu creio, Guilherme, que eu inclusive coloco isso no meu artigo, eu entendo como isso foi uma vitória brasileira. Não estar isso no acordo, porque acho que já estava até na versão de 2019. O que, assim, o que eu quero dizer, se você ler esse capítulo em específico, os governos sempre retomam isso, né? Talvez agora isso tenha ficado mais explícito, que é tipo condição sine qua non para que o acordo vigore. Realmente isso é uma diferença. Mas eu acho que o Brasil ganhou em outras partes, né? Nesse pacote de Brasília, há outros. Por exemplo, a própria desgravação tarifária de carros elétricos, a gente ganhou mais tempo, né? Porque se nós vamos ter que adaptar a indústria, a matriz energética, né, específica para esse tipo de automóvel, e nós não temos uma indústria ainda tão desenvolvida quanto os europeus, até porque grande maioria do que a gente tem aqui são montadoras, nós precisamos de mais tempo, nós conseguimos isso. E eu acho que não foi uma vitória do Mercosul, mas eu acho que ela foi por conta do Brasil mesmo. Eu acho que o Brasil foi, em termos diplomáticos, foi hábil para conseguir isso. A gente sabe que isso não é o fim, até porque eu não mencionei anteriormente, mas eu posso fazer agora. Nós vamos ter que enfrentar a lei europeia de antidesmatamento, que, em teoria, eu acabei de ler na semana passada que foi adiada novamente. Ela entraria em vigor em 2024, não foi? Entraria em vigor em 2025 e agora acho que fica para 2026. Que todos os países que exportarem para a União Europeia
sobretudo commodities e produtos tropicais, vão ter que ter uma certificação chamada due diligence, é onde eles vão ter que colocar todos os critérios demandados pelos europeus como se fosse um certificado de autorização para exportar, dizendo que isso não significa mais desmatamento no território nacional. Como grande maioria desses produtos, né, são produzidos nos países latino-americanos, africanos e asiáticos, é claro que esses países vão ser muito mais afetados, né? Madeira, eh, minérios, eles vão ter que ter essa certificação. Não ficou ainda muito clara, e os proprietários, né, os empresários brasileiros e do Mercosul vão ter que se adaptar. Ainda não ficou muito claro como isso vai ter que fazer, nem para os próprios europeus. Há muitas divergências lá dentro, né? Porque até eles também vão ter que se enquadrar nessa certificação. Então, por exemplo, a Bulgária, se quiser exportar para a Alemanha, vai ter que também se enquadrar na certificação, essa certificação. Então, como isso gera divergências lá dentro, também gera reações desses países, muitas vezes concentrados, né, no sul global, porque isso vai custar caro, né, em termos de adaptação, de tempo, né, de como então preencher essa certificação, porque a União Europeia vai classificar os países em gradações, os países que são mais risco, menos risco e risco mais baixo. E aí é isso, como isso vai ser feito, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, grande parte da produção vem realmente de regiões que sofreram desmatamento, né? Então, esse é um ponto. Isso é para atender uma das metas ambientais da próprio Green Deal, que é esse Pacto Ecológico Europeu, né? De limitar o desmatamento. Então, eles acham que não adianta de limitar o desmatamento só em termos dos 27 Estados-membros, se eles importam muitos produtos que causam desmatamento. Então, esse é um ponto que eles acham que estão se preocupando com o lado. Olha, nós também, se nós somos um grande mercado comprador, nós temos que ter certeza que o que chega aqui não causa desmatamento. Mas esse é um processo, porque é uma cultura também empresarial que vai ter que ser modificada, né? E com critérios deles, né? Esse é um ponto importante. Nossa, professora, na sua fala fica nítido e muito claro o efeito Bruxelas e o quanto o Sul Global vai ter que transplantar nas suas normas essas necessidades advindas, né, da União Europeia. Sim, exatamente. Aqui, se você olhar nos sites das representações de produtores rurais, eles estão discutindo isso. Isso é uma preocupação, porque nós exportamos óleo, madeira, café, minério de ferro, minério de cobre. Nossa agenda é essa, né? Nossa pauta é essa. E é justamente trazendo o nosso bate-papo para as questões do regionalismo de maneira mais ampla, né? E também pensando no conceito de regionalismo em movimento, que inclusive inspira um pouco do projeto da professora Regiane, de que maneira esse debate ambiental ele pode reconfigurar o papel do Mercosul? Né? Ele tende a reforçar, até pegando um gancho com o que a professora estava falando antes, né? Ele tende a reforçar a integração ou se torna um obstáculo frente a pressões externas? Essa é uma boa pergunta, né? Pois é, se em termos, por exemplo, do país no bloco, olhando especificamente para o Mercosul, se nós fizermos um movimento de dialogar com os nossos parceiros, de entender que isso é importante, né? Que esse é um tema que não diz respeito só ao Brasil, apesar do gigantismo brasileiro na região, se isso facilitar que nós tenhamos, por exemplo, uma política ambiental mais coordenada, ainda que não seja comum ou única, né, e eu acho que isso vai ser positivo. E acho que esse é um movimento também natural, né? Os novos temas, os novos desafios, eles vão tirando os países da zona de conforto. Talvez seja o momento do Mercosul questionar e trabalhar esse tema, assim como outros temas também, que muitas vezes ainda está muito à margem da nossa agenda. Claro que nós temos um processo de integração regional que olha ainda muito para a parte econômico-comercial, mas um acordo como esse da União Europeia e Mercosul mostra o quanto também que essas questões econômico-comerciais estão linkadas com outras questões, e que isso não pode mais ser separado e não vai mais ser separado, né? A própria Regiane, a professora Regiane tem com a professora Tatiana
um artigo sobre essa incipiência ainda da política ambiental dentro do Mercosul, de trabalhar esse tema, talvez seja um momento. E também seja o momento do Brasil, como um articulador, uma liderança, de puxar isso, né? Uma oportunidade, tanto para os empresários, que vão ter que talvez olhar de uma forma diferente para a produção, quanto para o próprio país, de olhar para o tema com um pouco mais de coerência, de importância, né? Não só falar, mas trabalhar para que os outros parceiros do Mercosul também entendam o quão importante isso é, sobretudo se esse acordo realmente for aprovado, né? Para ser ele passar pelos parlamentos. Se os parlamentos o aprovarem, vai ser inevitável que nós tenhamos que olhar para essas questões novas, né, de uma forma mais criteriosa e coordenada. Eu acho que isso vai ser inevitável. A própria ASEAN hoje, que é um bloco do sudeste da Ásia, ela já entende que também não adianta mais ficar só olhando para a questão comercial, liberalização. Ainda isso é o tônus da agenda deles, mas eles também falam de questões ambientais. Isso não está mais dissociado, eu acho que de nenhum processo de integração regional. O da União Europeia, sem dúvida nenhuma, acho que é um dos temas do meu pós-doutorado, também no Santiago Dantas, é pensar como essa política ambiental da União Europeia, que ainda é a mais talvez coordenada de todas, mas não é totalmente, porque tem N interesses envolvidos aí, quanto isso vai repercutir nos países, como os países do Mercosul, né? O que nós vamos ter que fazer para que nós nos enquadremos no que eles colocam como critérios, né? Como padrões. Esse é um ponto importante. E aí, professora, eu fico pensando, né, em como que a gente vai fazer isso. A gente vai ter que convidar não só as esferas regionais para trabalhar, nós vamos ter que colocar os nossos parlamentos também para poder enfrentar essas adversidades, né, conjuntamente. E olhando para frente, então, mesmo com esse acordo fechado já em 2024, a ratificação na Europa, descrita como longa e árdua. Diante disso, né, professora, diante dessa pressão dos partidos verdes e da extrema-direita, quais os cenários mais prováveis, pensando aqui numa análise de conjuntura, os aspectos comercial, quais aspectos comerciais, né, terá força para superar as resistências ambientais? O que que você pode trazer para nós hoje, professora, sobre isso? Ué, lá na União Europeia, sem dúvida nenhuma, hoje eu falaria mais mesmo até da extrema-direita do que dos próprios partidos verdes, né? Eu tenho também me concentrado mais, realmente os partidos em geral, não todos, a gente não pode generalizar, são efetivamente contra essas metas, porque eles estão comprando o discurso desses produtores rurais que vão às ruas protestar, porque eles sabem que é um segmento político importante de ser apoiado. São esses ressentimentos, né? Essas, digamos assim, essas revoltas, essa raiva que a extrema-direita alimenta desses grupos, porque ele, olha, peraí, nós vamos ter que agora, por exemplo, dentro desse Pacto Ecológico Europeu, tem uma regulação que eles vão ter que fazer rotação de terras. Então, você não pode mais ocupar todas as suas terras, senão você esgota, ou fazendo rotação com partes florestais. Isso vai encarecer, né? Você não vai mais talvez ter a mesma produtividade, com o mesmo tempo e com o mesmo custo que você tinha antes. Você tem que cumprir diversos padrões dentro do próprio projeto europeu. E eu acho que isso vai gerando uma insatisfação dos produtores agrícolas europeus que são totalmente nutridos pela extrema-direita, que em geral é negacionista, né? Também acha que imagina mudança climática, tá? O que eles querem é mais segmento para apoiá-los, mais eleitores. Esse é um ponto. Então, acho que esse é um ponto importante, e mesmo assim, né, hoje a gente falando de 27 Estados-membros dentro da Europa, você tem agora, né, por exemplo, quando nós passarmos esse processo aí, verificarmos esse processo de ratificação do Acordo União Europeia-Mercosul, nós vamos ver, por hora, me parece que Países Baixos, Irlanda, Polônia e França articulam o contra-aprovação, a contra-ratificação. A Itália está um pouco ainda dividida. Mas a gente tem que ver aquele critério de proporção da população, né? Tem que ser 35
por cento, 4 países representados para esse acordo não ser ratificado. Então, uma quantidade bastante razoável. Me parece que, em geral, há um otimismo para que ele seja aprovado mesmo, né, na maioria dos casos. E aqui no Brasil, acho que são os problemas de sempre, né? São os desafios de sempre. Se nós olharmos quem são os representantes, por exemplo, da agricultura no Brasil, temos de quem lidera os ministérios, sempre um grande produtor agrícola, quase sempre, né? A gente tem muitas fontes de financiamento desses sindicatos rurais aqui no Brasil, essas federações, essas associações, elas são muito articuladas, muito fortes. O que me parece também que não dá para generalizar, porque tem associações que entendem que dá para fazer um equilíbrio entre desenvolvimento sustentável e produção agrícola altamente produtiva. Então é isso, é aos poucos, né? A gente tem um agronegócio muito, muito forte, é uma indústria, né, de fato, só que nós temos que talvez romper com barreiras mentais, psicológicas de anos, de centenas de anos, daqueles que entendem que muitas vezes é derrubando árvores, é queimando, né? É garimpando, é destruindo o meio ambiente que a gente vai conseguir alcançar alguma coisa. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, romper com a tradição que muitas vezes está um pouco no DNA do Brasil, né? Olhar de outra forma, que eu creio que muitas empresas olham já isso, né? Não é como um problema mais. Ou se torna um problema velado através das ESGs, né, professora? Então, Talvez se coloque regulamentações que não se que não se tenha condições. Enfim, é isso mesmo. O discurso, às vezes, bonito dessa ESGs não se reverte na prática também. exatamente, né? Tomar cuidado com as ESGs que não estão na prevenção do meio ambiente. E com isso, professora, eu quero te agradecer a todo esse diálogo, a todo esse ensinamento que você nos deu, né? Aqui nesse momento desse podcast, que foi ótimo entender mais sobre a questão do comércio, sobre o meio ambiente e a política externa, que se cruzam nesse acordo tão importante. Por nada, Jaqueline. Foi um prazer, espero contribuir. É uma discussão que precisa de agregar mais alunos, estudantes, pesquisadores, professores, está em aberto, né? Perfeito, professora. Agradecemos então novamente aí pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite, né? Continue refletindo sobre os dilemas locais e como os dilemas locais moldam o lugar do Brasil no mundo. Se curtiu o episódio de hoje, siga o ODR Podcast em sua plataforma preferida, compartilhe aí com colegas, amigos e comenta nas redes. Isso ajuda bastante a manter esse espaço vivo. Até a próxima, pessoal. Até mais, professora. Até mais, Guilherme. Muito obrigada novamente. Um abraço. Até a próxima, pessoal! O podcast que ouviu é uma produção do Observatório do Regionalismo, um espaço de investigação e diálogo sobre as dinâmicas regionais contemporâneas. Para saber mais, acesse observatório.repre.org.